Olá, tudo bem, nono ano? Vamos para a nossa aula 3, né? Aula 3 do SAEB. Eu espero que vocês tenham feito as atividades de vocês da aula anterior. Se não tiveram dúvidas, por favor, procurem, né, o professor de vocês, mas não fiquem com dúvidas, tá bom? Hoje, nós iremos trabalhar com um assunto que vocês já conhecem, um assunto simples, que é perímetro de figuras planas, tá? É um assunto simples, porém, se a gente não tiver cuidado na hora da leitura dos problemas, das situações problemas, nós podemos cometer alguns erros, tá bom? E hoje tem um desafio para que vocês façam algumas pesquisas, né? Porque nós vamos trabalhar, tem uma das nossas situações que é uma circunferência e nós precisamos calcular o contorno dessa circunferência, tá bom? Ok? Mas vamos ver aqui qual é o descritor. É o descritor 12, ó, onde ele diz que nós devemos resolver problema resolvendo o cálculo de perímetro de figuras, tá bom? Esse é o descritor da nossa aula de hoje. Então, vamos ver aqui. Eu trago uma situação problema, para a gente entender o que é perímetro, tá? Porque perímetro, você já sabe, na realidade, é o contorno da figura, né? Ou então, algumas pessoas dizem que é a soma dos lados. Só que quando a gente vai trabalhar com circunferência, é melhor a gente entender que é o contorno da figura. Vejamos aqui uma situação problema. Olha o que eu coloquei. Eu disse que o símbolo abaixo será colocado em rótulos de embalagem. Eu estou me referindo a esse símbolo aqui, ó. Tá bem? Eu estou me referindo a esse símbolo, tá? Esse símbolo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Então, eu estou me referindo a esse símbolo. Vamos ver o que é que a questão pede. A questão diz o seguinte: sabendo-se que cada lado da figura mede 1 centímetro, conforme indicado, né, ó, eu digo assim, vou repetir aqui, ó, sabendo-se que cada lado da figura mede 1 centímetro, conforme indicado, a medida do contorno em destaque do desenho é. Ele está dizendo, o problema diz que cada ladozinho desse aqui, ó, mede 1 centímetro. Cada ladozinho, ó, daqui para cá, mede 1 centímetro. Então, ele está perguntando o seguinte: quanto é que mede o contorno total, né, dessa figura, ó, o contorno dela, tá bom? Então, gente, é o seguinte: é só somar, tá? É só somar os ladinhos aqui, ó. Então, ó, vou começar aqui, ó. 1, aqui, aí, 2, ó, né? Cada um é 1 centímetro, né? Então, vou começar de novo. 1, 2, aí vem acompanhando aqui, ó. 3, aí aqui outro lado. 4, aqui, 5, 6, 7, esse outro lado aqui, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. É só até aqui, porque eu já contei esse, né? 20. Então, é outro cuidado que você tem que ter, é marcar aquilo que você já contou, tá bom? Então, deu 20 o quê? A unidade de medida que nós usamos? O centímetro, não é isso? Então, 20 centímetros. Nesse caso, a gente vem bem aqui na letra B e marca. Se esse fosse o nosso problema, seria, no caso, a letra B. Então, isso aqui, na realidade, o que é perímetro, né? Nós somamos os lados dessa figura, o contorno desta figura. Por que eu usei os lados? Porque eu observo que tem uns ladinhos aqui que a gente pode contar, tá bom? Então, esse problema seria só isso, a gente teria que somar esses lados aqui, como nós fizemos. Tudo bem? Vamos, então, para um segundo exemplo. O segundo exemplo que a gente tem, tá? O segundo exemplo que eu tenho aqui um exemplo da seguinte forma, eu já passei aqui um pouquinho, eu vou só voltar. Eu tenho esse outro exemplo aqui, que é um pouco diferente. Eu digo assim, tá? Olha como é que eu digo esse exemplo aqui. Eu digo que na chácara do senhor José, tá? Eu digo que na chácara do senhor José
será cercado um canteiro circular de raio 2 metros para proteger dos animais domésticos. Olha o que é que eu estou dizendo. Eu digo que o senhor José, na chácara dele, ele vai fazer um canteiro circular. Está aqui o canteiro, está vendo aqui? Estou passando aqui. Ó. Aí ele vai fazer esse canteiro. Tá? Esse canteiro tem 2 metros de raio. Tá? Aí você deve estar perguntando, professor, eu não sei o que é raio. Tá? Raio. Observe que eu fiz aqui um desenhozinho para a gente entender o que é raio. Raio é aquilo, é o centro da circunferência, é a distância do centro da circunferência até as extremidades aqui, de qualquer ponto da extremidade aqui da circunferência, tá bom? Então, o raio é o que parte aqui do centro até aqui, ó, até a extremidade. Pode ser do centro até aqui, do centro até aqui, até porque são circunferência, tudo é o mesmo tamanho, não é isso? Então, o raio é isso aqui. É como se fosse aqui, ó, na figura, ele colocou aqui, o desenho, o problema, como se fosse aqui essa planta até que é a extremidade, tá bom? Só que ele já diz quanto é que mede esse raio do nosso problema aqui. Deste problema, esse raio mede 2 metros. Então, ele quer saber, tá? Vamos ver o que ele quer saber. Ele diz assim, considere que o π vale 3,14, tá? É o π, aí eu vou agora pedir a vocês que vocês pesquisem o que é esse π, por que ele vale 3,14. É uma discussão que vocês podem estar fazendo na sala de aula, levar para a sala de aula de vocês. Por que 3,14? Por que tem esse valor? Tá? Então, a gente vai usar que o π vale aqui, nós estamos dizendo que ele vale, nesse problema ele vale exatamente 3,14. Tá? Mas é uma letra grega que vale aproximadamente, é um valor, a gente chama de π, não é porque o π, a letra grega, tem esse valor, não. É porque a gente chama esse cálculo que vocês vão pesquisar, que ele vale aproximadamente 3,14. Eu aqui, o problema está dizendo, está pedindo para a gente considerar o valor dele 3,14. Nós vamos levar essa discussão para a sala de aula, por que o π vale aproximadamente 3,14. Fica aí essa discussão para vocês levarem para a sala de aula. Por que não fazer uma experiência com o pneu de uma moto, de uma bicicleta, com qualquer circunferência, para vocês chegarem aproximadamente nesse valor 3,14, tá bom? Mas voltando para cá para o nosso problema. O nosso problema quer saber quanto é que o senhor José vai gastar, né, para cercar, quantos metros ele vai comprar uma tela, quantos metros de tela ele vai precisar comprar para contornar aqui esse canteiro que é circular. Olha só o nosso problema. Quantos metros de tela o senhor José vai comprar para cercar esse canteiro que é circular, tá bom? Então, diante disso, tá? O que é que nós vamos fazer? Eu já respondi, aí eu vou pegar os dados do meu problema, uma coisa interessante. O que o problema nos trouxe, né, de informação? Ele disse que é circular, ou seja, no formato de um círculo, né? Então, vamos ver o que o problema diz. O problema diz que o raio desse canteiro, que é circular, ele tem 2 metros de raio. Ou seja, do centro até a extremidade vai dar a distância, dá 2 metros. O π, ele manda que a gente considere que o π seja igual a 3,14. Tá bom? Que é aquele probleminha que eu pedi para vocês pesquisarem. E agora, professor, como é que eu faço para calcular? Você não disse que perímetro, né, é a soma dos lados? Só que a circunferência aí, cadê os lados dela, né? Só que eu me referi a contorno, né? Que o perímetro é o contorno de uma figura. Então, nós vamos usar aqui o contorno dessa circunferência, tá bom? E aí existe uma formulazinha, ó. Existe uma formulazinha para calcular o contorno da circunferência. Que maravilha. A matemática é bom demais. É boa demais a matemática, não é isso? Existe uma fórmula. Como é? O comprimento. Como é que eu calculo, professor, o comprimento da circunferência? Tem uma formulazinha para a gente usar, tá? Que diz que o comprimento, que é justamente o contorno, é igual a 2 vezes o valor do π, e esse resultado a gente multiplica pelo raio. Olha que maravilha, que coisa simples.
Pronto, toda vez que você calcular o contorno da circunferência, é só eu multiplicar 2 vezes o valor do π e vezes o raio. Que no nosso problema eu já fiz, olha só. Olha só, eu calculei, só substituir. Eu não quero saber, né, o contorno, que é o comprimento da circunferência? Então, vamos lá. O C, que é o contorno, é igual a 2 vezes. Esse 3,14, professor, está no lugar de quem? Do π. Então, eu troquei o π por 3,14 vezes, ó, vezes o raio que eu troquei por 2. Aí ficou muito fácil, é só multiplicar. Então, ficou, comprimento é igual. 2 vezes 3,14 dá quanto? 6,28. Ó. Esse 6,28 ele saiu daqui, ó, da multiplicação do 2 vezes 3,14, que dá quanto? 6,28. E esse vezes 2 eu só fui repetir aqui, tá bom? Então, o comprimento é igual. Aí eu multipliquei 6,28 vezes 2, deu 12,56. 12,56 o que, professor? Metros. Por que metros? Porque a unidade de medida está sendo usada neste problema. Então, o senhor José vai gastar 12 metros e 56 centímetros de tela para cercar aqui esse canteiro circular. Então, você vem aqui, né, nesse caso, marcar ali a letra D. Olha que maravilha, resolvemos o problema do senhor José, usando a belíssima, né, a bela matemática do nosso cotidiano. Precisamos usar a matemática. Que coisa boa, não é isso? Então, vocês vão pesquisar o que é π, o que é raio, tá? Para que a gente possa resolver os problemas com circunferência. E eu vou aproveitar para dizer também, para ajudar vocês, questionem, pesquisem aí na internet o que é diâmetro também, tá? Que também alguns problemas vêm com diâmetro, tá bom? Vocês vão entender o que é isso. Então, agora vocês vão resolver as atividades, ó. As atividades que vocês têm no caderno do intensivão, as atividades do SAEB. Vocês têm uma questãozinha como essa, bem simples. Vocês têm que é só calcular aqui, ó. Tá? Eles querem saber aqui, eu vou ler esse problema com vocês. Já o vídeo já está um pouquinho grande, mas vou ler aqui com vocês. Ele diz assim: a figura a seguir representa aí uma janela, que terá que ser uma janela que terá seu contorno decorado com luzes do tipo pisca-pisca, que são vendidas por metro. Pronto, as luzezinhas, ó. Nós vamos contornar aqui essa janela, tá? O contorno da janela, com luz. A pergunta é essa: assinale a alternativa que representa a quantidade em metros de pisca-pisca que serão utilizados. Ora, é muito fácil. Eu vou colocar, tá? Eu vou colocar pisca-piscas aqui, ó, no contorno, tá? No contorno. Então, é só somar os lados, né, dessa janela. Vale ressaltar, como a janela é um retângulo, este lado tem a mesma medida desse. E este lado tem a mesma medida deste aqui. Não é isso? Então, tem 4, a janela tem aí os seus 4 lados. Não esqueçam, não vamos só somar 2 lados, não. Tá? Beleza? Então, tem outro problema, que é este aqui. Novamente, vocês vão tentar ler o problema, tá? Tem que ler, entender. Tem alguma dúvida? Pergunta ao professor de vocês, ao colega, pesquisa na internet. Não pode ficar com as dúvidas, tá bom? Então, o assunto do nosso encontro de hoje, do SAEB, do intensivão do SAEB, era sobre perímetro. Pesquise sobre o perímetro. Não fique com dúvida. Matemática é belo. Matemática está no nosso cotidiano. Olha, o pai de vocês, a mãe de vocês, o tio, o avô, os amigos, a gente usa demais no nosso cotidiano essa expressão perímetro. Só que a gente usa com outra palavra, né? Por exemplo, quando a gente diz assim, vamos cercar um terreno. O papai comprou um terreno e fez um muro, né, do terreno. E são os perímetros, né, o contorno dessa figura. Quando eu diz assim, eu fiz aqui um retângulo, eu estou aqui contornando o retângulo. Ali é o perímetro da figura. Então, são coisas, a matemática ela não é um bicho-papão, não. É um negócio que eu uso na escola só para a gente fazer cálculo. A matemática está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Basta a gente começar a fazer essa relação do que a gente estuda na escola com aquilo que a gente usa no nosso dia a dia. Foi um prazer conversar com vocês. Espero que ajude vocês na resolução da atividade.
e até a nossa próxima aula, tá bom? Ok?